Ainda sobre o cenário de Covid-19, eu converso agora com o médico infectologista Alexandre Naime, da Universidade Estadual de São Paulo. Doutor, boa tarde para o senhor, obrigada por nos atender. Boa tarde, Kalina. Boa tarde aos todos os telespectadores da Jovem Pan. Doutor, sobre a eficácia da Coronavac, que foi revelada ontem, 78%, é um número bom? Nesse momento que nós vivemos da pandemia, Kalina, em que temos aí, infelizmente, já 200 mil brasileiros que evoluíram para óbito, qualquer eficácia de vacina que seja superior a 50% é muito bem-vinda. Vamos fazer uma comparação. Se eu tivesse uma vacina com 60% de eficácia, conseguindo fazer uma vacinação em 50%, 50% a 60% da população, isso já salvaria muito mais vidas se eu tivesse uma vacina extremamente eficaz, com 95% de proteção, mas que eu pudesse fazer numa escala muito menor, em 10% a 20% da população. Então, nesse momento, o que a gente precisa é de algum imunizante que tenha poder de proteção, no mínimo de 50%, e que consiga ser rapidamente aplicado na população em geral. Então, a gente tem dois candidatos que têm vacinas prontas a ser entregue para o Brasil, que é a Coronavac e a vacina da Oxford AstraZeneca. Então, nós não podemos deixar um paciente que está no leito de morte procurando uma medicação mais efetiva, sendo que naquele momento uma que já tenha uma eficácia aceitável possa ser usada. Agora, doutor, a vacina da Oxford, né, a Fiocruz, pediu à Anvisa a liberação também, né, a aprovação da vacina de Oxford, assim como a Coronavac. Como que é esse processo? Como que a Anvisa vai trabalhar dessa forma emergencial? São 10 dias, né? Eu imagino que o staff da Anvisa, que aliás é feito por colegas técnicos de excelente qualidade e de excelente também boas intenções, eles vão estar bastante atarefados nesses próximos 10 dias, porque eles receberam dois dossiês, dois calhamaços de documentos. Só para você ter uma ideia, eu soube que o documento da Coronavac tem cerca de 10 mil páginas para ser revisado. Imagine o trabalho dioturno que os técnicos da Anvisa vão ter que fazer para revisar não só o pedido emergencial da vacina da Coronavac, como também a da Oxford AstraZeneca, mas, na verdade, nós que estamos aqui na linha de frente, nós infectologistas, intensivistas, pessoal da clínica médica, pneumologista, enfermeiro, fisioterapeuta, estamos comemorando esses pedidos, porque finalmente se tem uma luz mais forte no fim do túnel em relação à aprovação pela Anvisa desses pedidos emergenciais e a início de vacinação. Nós estamos vivendo um cenário trágico, enfermarias lotadas, UTIs lotadas, todo dia, óbitos, óbitos e mais óbitos, e as vacinas vão chegar num sentido inicial, num sentido, pelo menos, preliminar, para derrubar esse número de internação e esse número de óbitos. Então, nós estamos aí torcendo para que os colegas da Anvisa consigam fazer um trabalho bem feito, analisar criticamente, é óbvio que a gente sempre pede isso também, todo o material, e na ansiedade aí para que as vacinas tem o seu início de implementação. E sobre essas variantes do coronavírus, doutor? Uma delas já foi, inclusive, registrada no Brasil, a que também foi vista ali, foi diagnosticada na África do Sul. A gente tem que ficar muito preocupado? As vacinas, elas vão conseguir também defender contra essa variante? O que a gente sabe dessa variante que começou a circular, pelo menos foi detectada com mais publicidade no Reino Unido, é que é uma mutação que dá ao vírus uma característica de maior transmissão. Então, o vírus que adquire essa mutação consegue se replicar, consegue se transmitir de pessoa para pessoa com uma efetividade de até 70% em relação ao vírus original, o vírus que começou a circular lá no finalzinho de 2019. Então, ele é mais contagioso. Ele não é mais patogênico. Ele não causa uma doença mais grave ou complicações diferentes do que o vírus original. Ele só é mais perigoso porque ele se transmite mais, então, obviamente, eu vou ter mais pessoas doentes, mais pessoas internando, mais pessoas indo a óbito, mas é só um aumento do número, não da gravidade em si. Agora, em relação à vacina, a única informação segura que a gente tem relacionada a essa mutação é que a vacina da Pfizer, que é a que tem estudos mais longos, não apresentou perda de eficácia quando exposta ao vírus, esse novo vírus mais mutagênico, ou seja, as pessoas que não tiveram proteção
a vacina da Pfizer não tinham predominantemente essa mutação. Então, aparentemente, pelo menos com a vacina de ácido nucleico, que é a da Pfizer e da Moderna, talvez esse não seja um problema. É óbvio que o mesmo tipo de avaliação precisa ser feito com as vacinas que usam outra plataforma, como, por exemplo, a Coronavac, que usa vírus inativado, e a Oxford AstraZeneca, que usa a tecnologia de vírus recombinante. A gente fala muito sobre vacina, mas eu tenho uma dúvida, uma questão até pessoal assim. E medicamento para o coronavírus? Existe a possibilidade de existir algum medicamento? Porque o que se toma hoje não é de fato comprovado que cura da doença e tudo mais. É possível que haja um medicamento, doutor? Exatamente, Kalina, você tocou num ponto muito crítico, né? Infelizmente, eu repito, infelizmente, nós não temos drogas com comprovação científica de eficácia principalmente contra casos leves de Covid-19. Então, aquele paciente que está nos primeiros 7 dias, que tem uma síndrome gripal, um resfriado, não existe nenhuma medicação com comprovação científica que consiga mudar a história natural da doença. Infelizmente, eu digo, repito, infelizmente, hidroxicloroquina, nitazoxanida, ivermectina, não alteram o curso e não adianta, então, usar essas drogas no tratamento. Várias medicações estão sendo avaliadas, principalmente antivirais, que têm ação impedindo a replicação do vírus. E a gente já sabe que na fase tardia, que é naquela fase 3, que o paciente entra na tempestade de citocina, geralmente quando o paciente está na UTI, aí sim temos uma medicação que ajuda, que é a dexametasona, o corticoide, mas somente na fase final, porque se o corticoide foi feito na fase inicial, na COVID leve, pode piorar, aumentar a carga viral e aumentar a duração dos sintomas. Eu tive, doutor, o coronavírus recentemente e teve um fator que eu fiz um exame de sangue que se chama dímero D, que estava muito alterado e poucas pessoas sabem disso, né? Que mede o nível de coagulação sanguínea. Ou seja, eu poderia estar ali correndo o risco de uma trombose, um AVC, uma embolia pulmonar, por mais que os meus sintomas tenham sido fracos. Isso deveria ser divulgado mais, né, doutor? Porque, pelo menos as pessoas que eu conheço, quase ninguém fez esse exame de sangue para ver exatamente esse fator. Exatamente. Esse exame que você fez, o dímero D, é um exame que mostra uma alteração bastante sensível em que o sangue já tem uma ação da infecção viral, que é a hipercoagulabilidade. O sangue fica mais coagulável, com tendência a formar trombo ou êmbolo. Isso não necessariamente indica que a pessoa vai ter a complicação. Geralmente, os fenômenos tromboembólicos acontecem no paciente que precisa ser internado, que já está naquela fase 2A, 2B, a fase pulmonar, ou principalmente naquela fase 3 que eu citei, que é da tempestade de citocinas. Mas provavelmente, Kalina, você teve uma COVID leve que já mostrava alguma alteração em termos de aumento da coagulação do sangue. Se você fosse complicando para as próximas fases, né, saísse dessa fase 1 que você teve, fosse para a fase pulmonar ou para a fase 3, que é a de tempestade de citocina, muito provavelmente, se somado a outros fatores, poderia se transformar em coágulo, em trombo. E aí as complicações desse sangue coagulado, desses trombos, são infarto agudo do miocárdio, então muitos pacientes, infelizmente, têm como complicação da COVID infarto, às vezes acidente vascular encefálico, o famoso derrame cerebral, trombose de pontas de dedos e outras alterações relacionadas, então, a esse fenômeno de trombocoagulopatia. Então, é o que a gente acaba falando, né? Muitas vezes a pessoa não morre da Covid, mas em decorrência de consequências que ela provoca no corpo humano. Doutora, obrigada, viu, pelas informações mais uma vez. Sempre bom conversar com o senhor. É um prazer estar com você aqui, Kalina, e um grande abraço a todos da Jovem Pan. Tchau, tchau.